De fato, o que a gente viu durante a pandemia foi uma guerra, né, eu vou usar esse termo, assim, bélico, né, mas foi uma guerra entre a ciência e a anticiência, tá? Então, quer dizer, havia ciência, né, pautada no método experimental, e método experimental, vocês sabem que é aquele que faz testes duplos cegos, placebo controlados, né? Então tem todo uma ferramenta metodológica, né, que permite à ciência, nesse viés mais positivista, experimental, construir um saber sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? E a gente, durante a pandemia, viu esse embate entre a ciência, aquilo que efetivamente funcionava, né? Isso, baseado em evidências hoje em dia também, né? Hoje em dia entra essa questão da evidência, né? Quer dizer que, de certa forma, da meta-análise, né? Ou seja, é a análise da análise, né? A meta-análise, ou seja, é a verdade, a palavra final, né? Ponto final, acabou, não tem discussão, né? Pelo menos até o presente momento, até que novas pesquisas abram outras perspectivas, mas é uma espécie de tentativa de dar uma palavra final aí, né? Essa ideia da meta-análise, né? E, é claro, isso funciona muito bem em algumas áreas, né? Na infectologia, por exemplo, né? Na infectologia, a gente viu aí que o que serve para combater o coronavírus é a prevenção via vacina, né? Não há, pelo menos até o presente momento, que eu saiba, né? Porque isso é muito dinâmico, mas não há remédio, né? Assim, capaz de combater efetivamente o coronavírus. E então a prevenção é o melhor caminho, né? Você se vacina e pronto. E embora, né? No campo aí da anticiência, né? Tenha se proposto cloroquina, né? Dentre outros medicamentos aí que hoje em dia já estão mais do que comprovados, né? Por estudos, inclusive de meta-análise, né? Que demonstram que eles não funcionam, tá? Então a gente viu esse embate, né, entre ciência e anticiência. Por que eu estou falando isso, né? Ora, porque a psicanálise não é uma ciência, tá? No sentido estrito do termo. Ela não é uma ciência porque ela não se baseia no modelo experimental de construção do saber, tá? Que é esse modelo baseado em estudos duplo cego, placebo controlado, com grupo controle, grupo experimental, né? Então, existe toda né, um instrumental aí que vai dizer o que funciona, separando, de certa forma, o joio do trigo, daquilo que não funciona, né? Então, eu estou dizendo isso, né, porque a psicanálise ela tem uma inserção aí no campo epistemológico, né, que é o campo dos saberes, né, que não é propriamente científico, porque ela não é baseada nessa evidência, né, a evidência de uma materialização, né, no corpo, né, que dê sustentação aos transtornos mentais, por exemplo, né? Então, não existe esse tipo de evidência, mas a psicanálise também não é anticiência. Ela trabalha junto com a ciência, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Ora, porque ela vai lidar justamente com os limites do saber científico. Então, se vocês repararem no filme, qual era o objeto de estudo e de tratamento do Freud lá no final do século XIX e no início do século XX? Era a histeria, essa grande categoria, né, que naquela época se chamava histeria. Né? Enfim, enquanto categoria, ela é bem antiga, né? Vem da Grécia Antiga, o termo histeron, né? O próprio filme mostra isso muito bem, significa útero, né? Então, tinha toda uma teoria dos humores que justificava, né?
as conversões histéricas, já na época lá de Hipócrates, né? E um pouco depois em Roma, né? Galeno. Mas, enfim, o Freud ele operou um certo descentramento, né? Nessa perspectiva da histeria. E qual foi o descentramento aí que ele operou? Ora, ele começou a lidar com aquilo que a ciência não dava conta. Então, assim, a ciência na época dele tinha um limite muito claro com relação ao tratamento e ao entendimento do que eram as conversões histéricas. O Freud começou a lidar naquela época com conversões histéricas, né? Que a ciência não dava conta. E não dava conta por quê? Ora, porque o método, né, de construção do conhecimento naquela época era anátomo-clínico, né? O que que significa? Quem quiser, tem um livro do Foucault que mostra isso muito bem, né? Que se chama O Nascimento da Clínica, onde ele vai falar justamente do surgimento desse método anátomo-clínico, que era você procurar no corpo as lesões subjacentes às doenças. Então, na verdade, esse método anátomo-clínico era a localização no corpo orgânico, tá? No organismo, das lesões subjacentes às doenças. Então, por exemplo, numa autópsia de uma grande histérica ou de um grande histérico, né? Porque a gente vê no filme que acometia homens e mulheres. Então, peguem, né, um grande caso de histeria, façam a autópsia, né, se procura lá alguma coisa no cérebro, onde quer que seja, e não se descobre nenhuma lesão que justifique aquelas alterações, né? Ou seja, o método anátomo-clínico fracassava no entendimento desse tipo de transtorno. E o que que o Freud fez? O Freud, ele avançou justamente no ponto onde a ciência parava, tá? Então, o Freud, ele não era anti-ciência, a psicanálise nunca foi anti-ciência, porque a ciência explica muita coisa, né? E vocês vão ver lá em psiquiatria, né, que existem vários sintomas, né, mentais, e aí eu estou falando de sintomas, né, como, por exemplo, delírios, alucinações, né, e outros, que são justificados por fatores orgânicos. Então, se você tem, né, um paciente que é um alcoolista crônico, ele bebeu durante 30 anos, doses cavalares de álcool, ele pode ter lesionado efetivamente o cérebro em função disso. Ele vai delirar e alucinar, ou seja, ele tem um quadro psicótico, mas ele não é psicótico, né, estruturalmente falando. A gente fala de uma psicose orgânica, ou seja, de sintomas psicóticos causados por alterações orgânicas que justificam, né, esses sintomas. Então, não se exclui que fatores orgânicos podem estar envolvidos, em alguns casos, de sintomas mentais. Tá? O problema era que, e até hoje, mesmo com o avanço da anatomoclínica, né, para métodos mais sofisticados de pesquisas, né, em neurociências e em outros, mas a questão é que até hoje não se conhece nenhuma causa orgânica capaz de justificar a conversão histérica, né? Então, o que que o Freud começou a fazer, né? Ele viu que a ciência tinha um limite muito claro, e o Freud era um cientista, tá? Para quem viu o filme, o Freud era um neurologista, assim, de ponta, tá? Ele era aluno do Meinert, né? Ou Meinert, aí depende, né, da pronúncia, no Hospital de Viena, né? E no Hospital Geral de Viena, e era um lugar muito conceituado. Esse era um neurologista muito conceituado. Freud fazia parte da equipe dele, mas o que ele gostava mesmo, né, era dos casos de histeria, que eram proibidos de serem tratados nesse hospital, justamente porque eram considerados simulações, né, mentiras. E aí o Freud, né, ele falou, bom, mas vem cá,
não há uma causa orgânica que justifique, né, esse sintoma, né, ou essa síndrome, né, a histeria, né, ou esse sintoma, a conversão histérica. Mas a gente não pode pensar num outro tipo de determinação que não seja uma determinação orgânica. E aí ele começa a desenvolver toda uma teoria do psiquismo, né, humano, para tentar introduzir uma outra determinação, e aí eu estou falando da determinação psíquica, né, que poderia estar em jogo nesse tipo de adoecimento, né? E aí a gente está falando, então, de um tipo de adoecimento que não é orgânico, é mental, né? Então, é uma alteração funcional, psíquica, né? Que justificaria aquele quadro sintomático, sintomatológico é, que o filme nos mostra, né? Então ele vai e começa a desenvolver toda uma teoria psicológica, né, sobre a mente humana. Ele vai desenvolver uma primeira tópica, né? Na primeira tópica ele vai falar de 3 sistemas, ele vai falar de um sistema é, consciente, de outro pré-consciente e de um terceiro que seria inconsciente, né? Ele vai unir a primeira e a segunda tópica, né, a partir dos anos 20. Na segunda tópica ele vai falar de 3 instâncias psíquicas, né? Eu, supereu e id, né? Ou ego, superego e id, isso, né? Depende se você usa o termo latino ou o termo da língua portuguesa. E ele vai então construindo, né, toda uma teoria que ele vai chamar posteriormente de psicanálise, né? Que é para tentar dar conta da determinação psíquica que justifica essas alterações no caso das conversões histéricas. Então, Freud ele vai construir a psicanálise a partir de um ponto limite da ciência. Eu estou dizendo isso porque assim, a psicanálise ela não é anticientífica, né? Ela só avança nos limites da ciência. Então, onde a ciência parou, ela continuou. Eu diria que são complementares. Ou se vocês quiserem, são suplementares, né? Ou seja, não se trata de competição, qual é melhor, qual é, né? Não se trata de da gente ficar numa rivalidade imaginária, né? Olha como a minha bicicleta é mais bonita que a sua. Não. É, são complementos. Aquilo que a ciência não dá conta, e não dá conta porque o método experimental ele é fantástico, né? Ele é fantástico. Em infectologia, em oncologia, assim, é de um progresso incrível, assim, né? O tempo que pessoas com câncer estão vivendo, né, com qualidade de vida, com uma sobrevida, né, bacana, assim. Então, não tenho, né, uma crítica a fazer com relação à aplicação desse tipo de metodologia a algumas áreas, né, que de fato contemplam, né, esse tipo de metodologia. O problema é quando a gente tenta aplicar isso no campo da saúde mental, né? Porque no campo da saúde mental a gente está falando de uma outra determinação que não se reduz, né, ao orgânico, né? Que não se reduz à dimensão biológica, tá? E aí, toda a discussão que a gente já fez até agora foi no intuito de mostrar que nós somos algo além de um corpo natural, né? Quer dizer, nós somos um corpo simbólico, permeados por símbolos, nós falamos, nós, né, nos relacionamos, nós, enfim. Então, é, mais do que né, oposições, a ciência de um lado e a psicanálise de outro, a gente pode pensar como complementos. E até hoje, né, até hoje, a ciência tenta dar conta, né, e eu acho que tem que tentar mesmo, né? Eu acho que tem que continuar investindo em pesquisas, enfim, para tentar dar conta das conversões histéricas. Mas isso
que aparece lá no filme, né? Aqueles fenômenos conversivos que eram alterações da marcha, né, que vocês viram, ou então alterações sensoriais, assim, muito esdrúxulas, como, por exemplo, cegueiras, né, a surdez, a pessoa fica surda. Hoje em dia são raros, tá? Isso é raro. Mas a gente vê no mundo contemporâneo a transformação da conversão histérica para fenômenos mais light, digamos assim, mais softs, não são mais aquelas grandes paralisias, né? Aquelas grandes alterações sensoriais, mas são pequenas alterações, né? Que prejudicam a pessoa no dia a dia, né? E aí, se vocês pararem para pensar, né? O que é o campo da fibromialgia hoje, né? Pelo menos a meu ver, a fibromialgia é uma tentativa de dar conta, por um viés científico, da conversão histérica, né? Ou seja, são pessoas que se queixam de dores difusas, né? Sem causa objetiva aparente, né? Não se localiza nenhuma lesão que justifique aquelas aqueles sintomas, né? E aí a gente entra num campo chamado de sintomas indefinidos, que é quando o paciente traz uma queixa subjetiva para a qual não há achados objetivos que justifiquem essa queixa. Então, isso causa uma espécie de curto-circuito, né, na escuta desse paciente. Muitas vezes, por não ter essa dimensão da determinação psíquica, se acha que o paciente está simulando, né, se acha que o paciente está mentindo, que ele está querendo alguma é, é, vantagem, obter alguma vantagem. Ora, gente, não necessariamente. Pode ser até que a pessoa esteja simulando, mentindo, etc. Mas eu garanto, isso é minoria, assim, né? Quer dizer, a grande maioria efetivamente padece ali de um mal, né? Determinado psiquicamente, né? E que a ciência, claro, vai tentando dar conta, e aí vai tentando explicar e criar teorias, etc. e tal. Agora, o problema é que a ciência, de certa forma, ela é limitada com relação a tratamento. Então, essas pessoas que são rotuladas como fibromiálgicas acabam caindo num circuito que é o da medicalização. Muitas pessoas, né, recebem um diagnóstico, né, aparentemente científico, ou seja, um novo nome, mas que essas pessoas padecem de uma velha síndrome, né? De algo que é de lá, né, da época do Freud e tal. E claro que com algumas transformações, né? Porque o mundo contemporâneo, de fato, né, ele impõe, não é, uma outra, enfim, vivência, inclusive corporal para a gente. É claro que os sintomas também se modificam, né, em função do contexto sócio-histórico que a gente atravessa, né, o que se chama de produção de subjetividade, etc. e tal. Então, não dá para querer achar que o sintoma da histeria atualmente é o mesmo que era na época do Freud, porque não é, né? Isso vai mudando, etc. E aí, pessoas diagnosticadas, por exemplo, com fibromialgia, costumam entrar dentro de um circuito de medicalização e muitas das vezes, né, em vez de libertar a pessoa do sintoma, recalca ainda mais, né, a determinação psíquica, a causa e etc., e tornando a pessoa dependente, né, desse tipo de medicação. Não à toa, se vocês pararem para pensar, um dos problemas de saúde pública hoje em dia são os altos índices, né, de dependência de benzodiazepínicos, né, e de antidepressivos por parte de mulheres, tá? Isso é detectado na atenção básica. Então, assim, o que esse filme traz, né, é a possibilidade de uma outra forma de tratamento que, em vez de aprisionar, possa contribuir para a libertação da pessoa, né? E aí, a Cecily, que é a protagonista do filme, que vocês perceberam, ela é uma mescla das pacientes
São 6 casos, se não me falha a memória, tá, gente? 5 ou 6 casos no livro chamado Estudo sobre Histeria. Então, esse livro que aparece no filme, ele foi escrito por Josef Breuer, tá? Então, Breuer, né, que era um médico lá, clínico geral, né, que trabalhou com Freud, então, tudo aquilo que vocês viram no filme é real, então aconteceu de fato. E eles escreveram um livro juntos, Josef Breuer e Sigmund Freud, se chama Estudos sobre Histeria, e lá tem 5 ou 6 casos, né, que ambos escreveram, e também, além dos casos, tem uma tentativa de dar conta das determinações psíquicas, né, do adoecimento corporal, né, pelo qual essas pacientes passavam. E a Cecily é uma mescla, então, de todas essas pacientes. De fato, a Cecily, ela não existiu, ela é uma personagem fictícia, né? Porque, como eu disse, é essa mescla de vários sintomas, né? Assim, dificilmente, né? Muito raro uma pessoa ter todos aqueles sintomas que ela apresentou ali no filme, então, mas o filme tem esse quê né? De ter um personagem mais espetaculoso, né, que prenda a atenção dos espectadores e tal, porque se fosse os casos clínicos descritos ali nos estudos sobre histeria, ia ficar meio sem graça, né, para a gente assistir e tal, mas, enfim, ilustra, né, o que vem a ser a conversão histérica, tá? Que é justamente o acometimento corporal determinado psiquicamente, tá? Ou seja, não há nenhum achado objetivo ali, nenhuma lesão que justifique, né, esse acometimento corporal, como vocês podem perceber muito bem no filme, né? E aí, só para concluir mesmo, então, para voltar ao início da minha fala, que eu dizia que a psicanálise ela não é anticiência, tá? É, e, pelo contrário, ela é um complemento, né? Até hoje, assim, é muito difícil uma pessoa procurar um psicanalista como primeira opção. Geralmente, a pessoa que vai parar no psicanalista, isso é, inclusive, a minha experiência, eu posso confirmar, né? Porque comigo também é assim, é uma pessoa que já passou por vários médicos, já passou por várias tentativas de psicoterapia, né? Geralmente de base científica, e nenhuma deu certo. Então, são pessoas que já estão, de certa forma, assim, meio que desiludidas, né, com a ciência, e elas vão procurar algo que possa surtir um outro efeito. Então, não é tomar o lugar da ciência, né? Está longe disso, não é isso. Mas explicar e tratar aquilo que a ciência não explica e não trata, tá? Que é justamente esse campo do mental, esse campo do psíquico, tá? Tem uma pesquisadora, uma cientista, né? Natália Pasternak, que vocês devem conhecer, e que fez um trabalho muito bacana, assim, né? Contra o obscurantismo, né? Contra essa ideia obscurantista, né? De vamos tratamento precoce, etc. Então, na pandemia, ela teve o seu lugar, ela fez um trabalho muito bacana. Dizem até que aquele filme Não Olhe para Cima, não é esse o título? Com o Leonardo DiCaprio? Dizem que até tem uma cena que foi baseada nela, né? Um comentário que ela fez lá no Jornal da Cultura, enfim. Mas isso é um detalhe, é só curiosidade. Mas essa pesquisadora que fez um trabalho muito bacana, tá? Então eu não tenho, né, uma crítica a fazer com relação ao trabalho que ela fez pró-ciência e contra o obscurantismo, né? Do tratamento precoce, né? Como é que chama, gente? É, imunidade coletiva, né? Enfim, esses mitos aí, né? Que as pessoas tinham lá, né?
vamos todo mundo se contaminar e aí pronto, resolve o problema, né? Todo mundo cria imunidade. Vamos tomar isso, imunidade de rebanho, alguma coisa assim, né? Vamos tomar isso aqui que é para malária, mas serve também para... E ela combatia com unhas e dentes, fez um trabalho muito bacana contra esse obscurantismo. Agora, qual é o problema, né? O problema dela, gente, ela tem um instituto, né? E uma das propostas dela nesse instituto é acabar com a psicanálise na saúde pública, né? Porque ela acha que só deve ter lugar na saúde pública aquilo que for comprovado via evidência, né? Aquilo que é baseado em evidência. Ela acha que só isso deve ter lugar na saúde pública, né? E dá como exemplo, inclusive, o obscurantismo que houve durante a pandemia, né? E essa possibilidade de prescrição fora do uso habitual, né? Do remédio, off-label, se não me engano, o termo é esse, né? Enfim. Qual é o problema, gente? Qual é o problema disso? Ora, é que a gente não está lidando só com infectologia, né? A saúde pública ela é muito ampla, ela é muito múltipla e plural, né? Então a gente tem N formas de adoecimento, né? E que não se reduzem a adoecimentos infecciosos, né? Por agentes, por vetores de doenças infecciosas, né? E nem por doenças reconhecidamente orgânicas. A gente está também num campo que contempla adoecimentos mentais. E aí, se você reduz, né, a possibilidade de tratar ao viés baseado em evidência, você reduz também a possibilidade de tratamento para muitas pessoas e de reabilitação, tá? Porque você acaba entrando num circuito que é esse circuito da medicalização, né? Do qual dificilmente depois a pessoa consegue sair, né? E quando eu digo isso, tá? Eu não tenho nada contra a medicalização, não. Eu estou falando da má medicalização e não da boa, ok? Mas muitas vezes a pessoa acaba entrando nesse circuito da má medicalização, né? Que é muito mais um cala-boca do que propriamente um tratamento, né? É muito mais né, algo que vai dar uma pancada química e que vai fazer com que a pessoa continue levando a vida desgraçada que ela leva, né? Aturando famílias disfuncionais, aturando um trabalho horroroso, né? Enfim. Então a gente está falando disso, tá? Muitas vezes, né, quando se medicaliza, assim, a perder de vista a população, o que você está promovendo, né, você está funcionando ali como um dispositivo de normatização para adaptar todo mundo, né, a uma sociedade que nem sempre é saudável, tá? E não trabalhando com o singular, né, de cada sujeito, né? E não, isso que é singular acaba não emergindo, tá? E claro que, quando eu falo isso, as pessoas mais prejudicadas acabam sendo as mais vulneráveis, né? Óbvio que, né, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que acabam sendo as mais prejudicadas, as que acabam entrando mais, né, nesse circuito aí que eu estou chamando de má medicalização, tá? Então, enfim, basicamente era isso, né, que eu queria colocar, né, dizendo que está longe da psicanálise querer ser anti-ciência ou contra a ciência, ou, né, a ciência ajuda muita gente, vai continuar ajudando, ela permite progressos incríveis e tal, mas ela tem as suas limitações. Desconhecer essas limitações é que eu acho problemático, porque se você desconhece essas limitações, você acaba funcionando como
um agente aí do dispositivo normatizador, né, que vai só adestrar pessoas e não tratá-las efetivamente, né? Adestrar crianças ao contexto escolar, adestrar mulheres à sociedade patriarcal, adestrar, enfim, toda a população vulnerável brasileira a uma sociedade hostil a elas, né? Tá? Quando, na verdade, em vez de você libertar, em vez de o tratamento ser libertário, ele é aprisionador, né? Ele serve mais para sufocar aquela pessoa, enfim, do que para fazer com que ela se expresse.